Olá! Muita gente acha que agora que passaram as eleições é hora de unificar o Brasil e acabar com a polarização. Sinto muito, mas não vai rolar. Primeiro porque continua valendo a sagrada regra de que quando um não quer, dois não brigam e nem pacificam. E tem um grupo considerável de pessoas que deixou claro que não aceitou a derrota. Mas principalmente porque essa polarização não foi criada agora, ela é muito mais antiga e profunda. Essas eleições foram só uma vitrine especial para esfregar na nossa cara o mundo bizarro em que descobrimos estar vivendo nos últimos anos. E aqui temos que reconhecer o mérito de Baphomet por ter tirado o lado mais negativo e sombrio do Brasil de dentro do armário. Baphomet tem esse poder de tirar o pior das pessoas, ele é um anti-coach. E o que ele fez, talvez sem nem entender o alcance do que ele conseguiu, foi empoderar nossos piores valores e sentimentos. O ódio, o desprezo pelo outro, o egoísmo, a falta de empatia, o racismo e todas as formas de desigualdade. Isso deu a essas pessoas, o sentimento de pertencimento e graças ao trabalho impulsionado nas redes sociais, elas se conectaram. Venha! Você pode odiar os povos indígenas e achar que pessoas pretas não merecem uma vaga nas universidades apenas pela cor da sua pele. Mulheres são objetos a serviço do conforto masculino. Melhor ter uma arma do que direitos. A ciência é só uma outra crença. Tudo isso é apenas o direito à liberdade de expressão. Quem achou que a questão estava entre Lula e Baphomet focou numa árvore e não viu a floresta. Não há dúvida que eleger Lula foi fundamental para ter instrumentos institucionais para deter a marcha anticivilizatória do baphometismo e principalmente tirar deles essas ferramentas. O Brasil é um país rachado. Não dá para dizer se é rachado no meio, porque o resultado da votação não reflete um perfil de pessoas, mas apenas uma opção de voto dentro das duas alternativas oferecidas. Esse cálculo é muito mais complexo e menos importante do que entender qual é exatamente a nossa fratura, agora exposta. O que precisa ficar muito claro é que essa divisão não é novidade. A humanidade sempre funcionou no esquema binário de nós e eles. Tudo bem que uma sociedade se organize em grupos familiares ou de interesses, isso é natural. O problema começa quando um desses grupos se julga superior a outro e impõe privilégios através da força e se acha com o direito de explorar e oprimir. E aqui, mais um detalhe essencial. Via de regra, essa opressão de um grupo sobre outro conta sempre com a anuência de um ser superior, de quem o opressor é o porta-voz oficial. Se não, vejamos. O primeiro registro que eu conheço da criação de uma regra sagrada de submissão está na Bíblia, quando Deus cria a mulher. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, então, uma adjutora. Daí, o Senhor Deus tomou uma das costelas de Adão e dela formou uma mulher. Mais tarde, nos 10 mandamentos, essa regra foi referendada, precisamente no 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, e nada que lhe pertença, a mulher, os servos, o seu boi, o seu jumento, os seus vasos, as suas plantas. Como se diz, a desigualdade opressora é tão antiga quanto o rascunho da Bíblia. Mas ainda hoje, algumas igrejas pregam explicitamente essa relação de submissão das mulheres aos homens. Há mais ou menos 4.000 anos, os judeus começaram a escrever um livro onde o Deus deles, Javé, os considerava o povo escolhido e, por isso, lhes dava o direito de matar cananeus e filisteus e ocupar a terra prometida a eles. Uns 2.000 anos depois veio Jesus e tentou melhorar o texto anunciando um único mandamento do amor ao próximo. Infelizmente não deu certo, porque a nossa capacidade de segregar é infinitamente maior que a de amar. Jesus Cristo é a marca mais bem-sucedida da história da humanidade, mas o seu projeto de amor é um fracasso, porque nem as suas igrejas acreditam nele de verdade. As igrejas, e entendam aqui que eu não falo das pessoas, mas das instituições. Elas são empresas com foco no lucro financeiro e no poder político. É claro, com honrosas exceções. Desde Constantino a Edir Macedo, passando por Lutero. De lá até hoje, com as bênçãos de papas, padres e pastores, sempre nos dividimos entre nobres e plebeus, entre livres e escravos, entre ricos e pobres. O Brasil, meus queridos e minhas queridas, como aprendemos nas escolas, começa no encontro entre os civilizados e os selvagens.
Vieram depois os escravos africanos, tão necessários para que nossas elites pudessem acumular riquezas e regalias. 500 anos depois, pouca coisa mudou. A diferença é que com o Baphomet, as elites perderam a vergonha na cara. Somos um país dividido entre nós e eles por meio de vários recortes. Homens brancos e ricos, e alguns nem tão brancos e nem tão ricos, mas eles têm vergonha de serem identificados como pobres, daí eles ficam ali de bobeira, né? Fingindo que estão enturmados ali, porque quem sabe, né? Se eles ficarem ali perto, eles vão ser aceitos no andar de cima. Homens brancos e ricos explorando e oprimindo mulheres pretas e pobres. E aqui, meus amigos e minhas amigas, precisamos aceitar. Não é possível unir esses dois países sem antes eliminar as desigualdades. Não é possível pacificar essas relações de opressão. Não há possibilidade de pacificar tubarões e sardinhas, leões e gazelas. Não há como pacificar a riqueza fruto de uma relação de exploração da mão de obra alheia. E diga-se de passagem, há cálculos que demonstram que para fazer um milionário é preciso gerar 2.000 pobres. Não há como pacificar uma relação de racismo, onde brancos não aceitam dividir cadeiras num avião ou numa universidade com pessoas pretas. Não há como pacificar o patriarcado estrutural, o machismo, o feminicídio e a homofobia. Essas condições não devem e não podem ser pacificadas, nem naturalizadas. Têm que ser extintas, mesmo que gradualmente. E é exatamente isso que as manifestações bolfometistas querem nos dizer. Eles não aceitam o resultado das urnas. Nossa, queridos misericórdia, eu deixo o Brasil, eu deixo essa nação, essa raça. Papai. Oi, filha. Onde você vai? Papai não. Papai vai para Brasília representar a nossa nação, defender nossa pátria, entendeu? Lutar pelos nossos direitos, tá bom? Papai está lá representando todos que estão em casa, que vão estar assistindo, torcendo e orando pela melhoria do nosso país, tá bom? O que tem pra hoje é o quê? Tá na porta do quartel. Nós vamos pra porta do quartel. Amanhã é dar o eu dou é falar assim, ó, é pra fazer, eu tô falada. Porque não aceitam a igualdade de direitos e oportunidades. Não aceitam que o voto de pobres nordestinos, pretos e mulheres tem o mesmo valor que o voto de um homem branco rico, dono de uma caminhonete importada. Como disse a esposa do presidente do Flamengo, ganhamos onde se trabalha e perdemos onde se passa férias. Vamos engordar o gado, porque senão o carrapato morre de fome. Que coisa nojenta, minha senhora! O resultado de 30 de outubro não é simplesmente a eleição de um candidato, mas a possibilidade de que o abismo que existe entre nós e eles seja reduzido. E é contra isso que essas pessoas horrorosas gritam. Não aceitamos abrir mão dos nossos privilégios, herdados há muitas gerações e abençoados por Deus. Eles não vão abrir mão. Vamos ter que tirar deles, pela força da lei e com muita luta democrática. Um abraço. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola.